O Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte tem o prazer de recebê-los para a 9ª edição do Fórum Liberdade e Democracia, este ano com o tema Brasil 2018, a mudança é você. O objetivo deste fórum é despertar o protagonismo do cidadão, é estimular a participação individual na construção de uma sociedade mais consciente do seu papel político, econômico e social. É mostrar que, para mudar o país, a participação de cada um de vocês é essencial. Ouviremos nas próximas horas depoimentos e ideias de empresários, gestores de várias áreas. Hoje vamos falar de comunicação, vamos falar de empreendedorismo, de inovação, economia e outros temas relevantes. Agradecemos a presença de cada um de vocês e a todos que viabilizaram a realização deste evento, patrocinadores e apoiadores. Patrocinador Master, Potencial Seguradora. Patrocinadores, Apex Partners, Drogaria Araújo, Embratel, Évora, Grupo Sada, TOTUS e Unimed BH. Apoio, Abra Vídeos para a Web, Impacto Conservação e Limpeza e Partners Comunicação Integrada. Apoio de mídia, Rádio 91,7 Super, Jornal O Tempo e PAD. Agência Oficial Belvitur, Agência de Turismo. Hotel Oficial Royal Hotéis. Este auditório e todas as instalações do Palácio das Artes contam com o serviço de Wi-Fi. Anote a senha, por favor, é 9FLD, tudo maiúsculo, 2018. 9FLD 2018. Este fórum será transmitido online. O link está no Facebook do IFL BH e no site do Fórum Liberdade e Democracia BH, bem como nos seguintes parceiros: no Facebook do Ideias Radicais, Instituto Mises Brasil, Ranking dos Políticos, Students for Liberty, o Mercado Popular e também no site da Infomoney. Compartilhe fotos e comentários nas redes sociais, usando a nossa hashtag 9FLD2018, 9FLD2018. Para interagir, envie perguntas aos nossos painelistas através do nosso WhatsApp 31 97 181 3033. 31 97 181 3033. Teremos enquetes dos painéis no Stories do Instagram do Instituto @IFL_BH, @IFL_BH. Vamos agora assistir ao vídeo de abertura do 9º Fórum Liberdade e Democracia. Convidamos agora ao palco o presidente do IFL-BH, Rafael Ohana.
Muito boa tarde a todos. Primeiramente, é com grande honra e satisfação que inicio o 9º Fórum Liberdade e Democracia, com o tema Brasil 2018, a mudança é você. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores por acreditarem e tornarem possível esse evento. A toda a nossa diretoria, Bernardo Franqueira, Daniela Medioli, Lucas Vidigal, Sofia Carneiro e Tiago Pires, que trabalharam sem medir esforços, com carinho e dedicação. Aos palestrantes que vieram para enriquecer e abrilhantar nossos painéis. Aos institutos parceiros, IFL São Paulo, IFL Florianópolis, Líderes do Amanhã, IEE e Student for Liberty, e a todos aqui presentes. Não posso deixar de agradecer ao nosso patrono, que sempre nos inspira com seu entusiasmo, protagonismo e liderança, Salim Matar. Muito se falou nos últimos anos da crise política e econômica instalada em nosso país. Não se fala em outro assunto, nos bares, no trabalho, nas universidades e nas casas de todo o Brasil. Mas o que mais me espanta é o quão distante parecem estar essas soluções de nós. É como estar esperando alguém aparecer e nos resgatar. Mas até quando? Até quando vamos ser coniventes com a falta de caráter, com a falta de vontade, com a vergonha de ter nosso país assaltado diariamente por aqueles que não produzem nada, apenas consomem? É preciso chamar a responsabilidade, bater a mão no peito e assumir: esse é o nosso país. Você pode até pensar que a solução está em grandes feitos, mas tudo começa com a nossa liberdade de escolha. O poder de fazer o certo e não ser enganado. Ações que parecem pequenas, como não furar a fila ou respeitar o sinal de trânsito, é o começo da mudança que tanto queremos para o nosso país. O indivíduo pode e deve ser a mudança. Preparem-se. O 9º Fórum Liberdade e Democracia vai despertar em cada um de vocês esse sentimento de responsabilidade e protagonismo perante a sociedade, e que depois de todos os debates possam voltar para suas casas com vontade e desejo de mudar. Nem que seja um pequeno detalhe, mas mude. O país que queremos depende dessa onda de conscientização individual e não apenas pelos belos discursos moralistas. Boa tarde a todos e um excelente fórum. Convido ao palco agora o nosso diretor institucional, Lucas Vidigal. Boa tarde. Eu gostaria de começar saudando os empreendedores aqui presentes e agradecendo a todos os empresários que nos cercam e que tornam a nossa vida tão mais fácil. Hoje mesmo, muitos dos nossos problemas já foram resolvidos graças ao trabalho de empreendedores, e o foram de maneira tão eficiente que nem sequer nos damos ao trabalho de pensar sobre eles. Alguns destes problemas eram considerados, por gerações passadas, tarefas complexas, confortos inacessíveis ao cidadão comum, ou até mesmo problemas inexoráveis, sem solução. Hoje, não são mais do que uma tarefa cotidiana, que não demandam o menor esforço, dispêndio de energia ou grandes recursos. Abrir a geladeira, esquentar alimentos adquiridos num supermercado próximo, fazer um bom café de grãos brasileiros, colombianos, indianos. Pegar o carro ou vir para o fórum de táxi, Uber ou Cabify. Escolher um restaurante dentre uma variedade de pratos e cozinhas disponíveis apenas para os mais ricos reis absolutistas de séculos passados. Enfim,
Muitos dos problemas de gerações passadas foram solucionados pelo trabalho e inovação de pessoas empreendendo na construção das soluções que hoje fazem com que tenhamos uma vida tão confortável. E é justamente a busca pelo lucro num ambiente de livre mercado que faz com que as suas empresas busquem oferecer tantos produtos e serviços de qualidade a preços acessíveis e a um número cada vez maior de pessoas. Convido-os a uma reflexão. Como seria a sua vida sem os supermercados, padarias, farmácias ou clínicas médicas? Sem celulares, softwares ou a internet? Sem fábricas de geladeiras ou de carros? Como seria a sua vida sem os fazendeiros e produtores de alimento? O que aconteceria se estes empresários, por algum motivo, não pudessem ou não estivessem mais dispostos a continuar e fechassem suas portas? Caso tenha dificuldade de imaginar uma sociedade assim, sem as empresas que fornecem essas comodidades para a população, olhe para a Venezuela. Por isso, hoje, aqui, neste fórum, nós reconhecemos o valor dos empreendedores para a sociedade. Neste dia, 3 de setembro de 2018, o IFL de Belo Horizonte irá reconhecer o valor de um destes grandes empreendedores em especial. O Prêmio Liberdade Empresarial é um reconhecimento ao trabalho, dedicação e à luta de um líder empresarial para seguir gerando riqueza, gerando empregos, solucionando problemas da sociedade e, de quebra, ainda pagar os impostos que financiam os programas sociais e os salários e privilégios da elite política. E o homenageado deste ano é um ícone do empresariado de Minas Gerais. A história de sua empresa centenária se confunde com a história da nossa própria capital. Sua empresa emprega mais de 7.000 pessoas. São 7.000 famílias que dependem diretamente da renda gerada por aqueles postos de trabalho. Referência nacional em gestão, trabalho, honestidade, ética, comprometimento com clientes e funcionários. Sua fama de negociador duro esconde, para aqueles que não o conhecem, seu jeito carinhoso e sua alma caridosa. Para mim, é uma honra e um privilégio chamar ao palco para receber o Prêmio Liberdade Empresarial no 9º Fórum Liberdade e Democracia 2018, Modesto Araújo, da Drogaria Araújo. Por favor, Modesto. Boa tarde. Cumprimento aqui todos presentes, em especial meus amigos Rafael Hanna, presidente do IFL, Lucas Vidigal, nosso diretor institucional, e toda a diretoria do IFL. Em especial, Salim Mata, nosso patrono do IFL, que nós todos temos o prazer de conviver com essa coisa maravilhosa. Quero começar a minha fala com um pensamento que os jovens do IFL conhecem bem. Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia, não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então
poderá afirmar, sem temor de errar, que a sociedade está condenada. Como bom otimista, eu me recuso a acreditar que a nossa sociedade está condenada. Quando vejo esse auditório cheio, quando vejo o IFL preparando jovens liderança com os valores corretos, quando eu vejo a criação do Partido Novo e outras tantas iniciativas, eu vejo que vale a pena continuar acreditando. É justamente por acreditar que continuo investindo no país, na Araújo e nos nossos 7.000 colaboradores. Mesmo lidando com absurdos diários do poder público, para vocês terem uma ideia, a abertura de cada nova loja da Araújo, que deveria ser motivo de celebração, ainda mais na situação do país, tem sido verdadeira prova de persistência. Recentemente, inauguramos nosso centro de distribuição com capacidade de abastecer 650 lojas. Foi um investimento de 150 milhões de reais. A Prefeitura de Contagem, na administração passada, gastou mais de 4 anos para liberar o alvará de construção. É um absurdo, é inaceitável. Tem um ano que estamos aguardando o alvará de funcionamento para a abertura de uma Araújo aqui em Belo Horizonte, no bairro Santa Teresa. Fomos obrigados a refazer a obra e reduzir seu tamanho por causa de uma lei que não permite uma farmácia tenha mais de 300 metros quadrados na região. Maravilhoso, chitista. Para vocês ficarem mais indignados, essa mesma lei que proíbe de ter aplicação de injeção e de vender ração para pequenos animais nas lojas da Pampulha, por estarem próximos à lagoa. Não tem nada a ver, mas... Vocês acham que acabou por aqui? Uma vez pagas as 35 taxas, vou repetir, 35 taxas para obtenção de licenças, alvarás, etc., é hora de enfrentar a burocracia da Anvisa e de suas regionais. É inacreditável até onde o Estado intervém nas nossas vidas. A interferência é tão absurda que, em várias cidades de Minas, não podemos atender 24 horas, porque é por causa de leis inconstitucionais que determinam rodízio de plantão entre as farmácias. No Brasil, minha gente, para vender medicamento e prestar um serviço essencial à comunidade, temos que trabalhar na base de mandado de segurança, gastando energia e dinheiro. Aqui vai um conselho a todos os jovens do IFL. O que não é proibido por lei é permitido. O que não é proibido por lei é permitido. Nunca aceite que o Estado ultrapasse ou interprete de forma errada os limites da legalidade em seus negócios. Lute sempre pelos seus direitos, como lutei por 20 anos para a criação do modelo drugstore que une farmácia e produtos de conveniência. Fomos pioneiros no Brasil e regulamentamos
essa atividade que hoje está prevista em lei federal, lei estadual de vários estados. Não podemos esperar o governo resolver nosso problema, porque ele não vai resolver. Assim como não resolveu a questão do imposto sobre medicamentos. Há 17 anos, uma lei estadual foi sancionada, reduzindo o ICMS sobre medicamentos de 18% para 12%. Até hoje, essa lei não foi regulamentada pelo Estado, mas estamos trabalhando para uma hora ser. Enquanto o medicamento humano tem alíquota de 18% de ICMS, o medicamento veterinário é isento. Costumo dizer que se você entrar latindo na farmácia, vai pagar se você entrar latindo na farmácia, vai pagar muito menos do que entrar tossindo. Vivemos um verdadeiro manicômio tributário, que nos exige manter uma imensa estrutura contábil e fiscal nas empresas para enfrentar essa insanidade. E por falar em loucura, ela não está só no tributário. As leis eleitorais dificultam a renovação na política. No primeiro debate dos candidatos à presidência, liguei pessoalmente para o presidente da Band, manifestando o meu incômodo de não deixar o João Amoedo participar. Infelizmente, não tive sucesso. Como vamos renovar se não há espaço na mídia para os novos candidatos? João Amoedo é um exemplo, pois saiu da indignação para a ação. Estamos precisando de mais ação. Estamos precisando de mais Joãos para melhorar o Brasil. Então, meus amigos, qual é a moral de tudo isso? Quando tiram de nós, empresários e empreendedores, a liberdade de trabalhar, de tirar o S da crise e continuar criando, inovando, empregando, produzindo, não é a mim ou a sua empresa que são penalizados, é o Brasil inteiro. Quero parabenizar meu amigo Salim Mata, idealizador do IFL e patrono do IFL. Se hoje estamos aqui comprometidos com o ideal da liberdade, é graças ao seu sonho, à sua capacidade de mobilizar e realizar. Tenho orgulho de apoiar desde o início as atividades do IFL. Contem sempre comigo nessa luta por um Estado mais enxuto, mais eficiente e mais justo. Agradeço de coração a toda a diretoria do IFL por terem me escolhido para receber o prêmio Liberdade Empresarial no 9º Fórum da Liberdade e Democracia de Belo Horizonte. Esta homenagem é muito importante e gratificante para mim. Agradeço também ao time da Araújo, que todos os dias encara os desafios comigo. Muito obrigado.
Mais uma vez, muito obrigado às palavras do Modesto Araújo, da Drogaria Araújo. Temas, sempre falando de temas muito graves, mas de uma maneira divertida que nos faz refletir. Vamos convidar agora, dando seguimento à nossa programação, convidamos o diretor de formação do IFL-BH, Bernardo Franqueira, para fazer a abertura do painel Sem Filtro. Por favor, Bernardo. Boa tarde a todos. Nós estamos nos aproximando novamente das eleições e cada vez que a população é chamada às urnas, ficam em evidência os temas mais críticos para a sociedade: saúde, educação, segurança pública e economia. Durante esse período, intensas discussões dominam o cotidiano dos brasileiros, que se vêm frequentemente debatendo propostas dos candidatos e possíveis soluções para as dificuldades que vivem. Nesse contexto, fica claro aquele que talvez seja um dos maiores problemas com os quais temos que lidar: a desinformação. A história da humanidade é permeada por eventos nos quais o controle sobre a informação e sobre o conhecimento foi fator preponderante para que ações, ou mesmo sociedades, fossem bem-sucedidas. A Grécia Antiga, o berço da civilização ocidental, exerce importante influência sobre a cultura moderna graças à sua intensa produção intelectual de conhecimento, posteriormente disseminada à Europa pelo Império Romano. O desembarque das forças aliadas na Normandia, conhecido como Dia D, deu início à libertação dos territórios ocidentais ocupados pelos alemães. Os aliados conseguiram ludibriar o serviço de inteligência nazista quanto ao local de desembarque e surpreendê-los. Esse fator foi fundamental para o sucesso da operação. Antes disso, ainda durante a Segunda Guerra, Alan Turing trabalhou em conjunto com o exército britânico para desenvolver um antídoto contra um dos equipamentos de guerra mais poderosos dos alemães, a encriptadora chamada Enigma. A máquina desenvolvida por Turing permitiu às forças aliadas antever os movimentos inimigos e talvez tenha sido o avanço mais importante que determinou a vitória sobre o exército de Hitler e impediu que o mundo fosse submetido ao ideal nazista. Esses são 3 exemplos claros do poder da informação. Os estudos de Turing, inclusive, desencadearam uma transformação no mundo através da informática e da inteligência artificial, dando início ao que hoje conhecemos como a Era da Informação. O rápido desenvolvimento dos computadores, especialmente da internet, levaram a uma mudança brutal no comportamento da sociedade, tornando ainda mais relevantes o conhecimento e a informação. Não por acaso, boa parte das empresas surgidas a partir da Revolução Digital, de alguma forma, estão ligadas à transmissão de informações. A Apple com o iPhone, iPad, o WhatsApp, o YouTube, o Facebook, o Twitter e tantos outros. Nesse contexto, as pessoas são submetidas a uma carga intensa de informações provenientes das mais diversas fontes e as utilizam para desenvolver suas crenças, conceitos, posições políticas e formatar sua visão de mundo. Cada vez mais, opiniões são construídas a partir de manchetes de notícias, tweets, postagens do Facebook e mensagens de WhatsApp. Se, por um lado, esse modelo permite que grande quantidade de conhecimento dos mais diversos assuntos seja absorvido com agilidade, por outro, torna mais fácil a propagação de notícias falsas, conceitos errados, teorias fajutas e pode levar à desinformação em massa. Sabemos todos que, desde a teoria da hegemonia cultural, formulada pelo teórico socialista Antônio Gramsci, existe uma evidente orientação de esquerda na maior parte dos veículos de comunicação e cultura tradicionais. A divulgação desses conceitos, amplificada pelas poderosas ferramentas de transmissão de informação, acaba potencializando a predominância das ideias coletivistas na maior parte da população. Exatamente nesse ponto está a grande dificuldade do liberalismo. As ideias liberais são mais justas, mais morais e tornam a sociedade invariavelmente mais próspera e mais livre. Elas não são, no entanto, compreendidas e bem aceitas por muitos, cooptados pelo pensamento esquerdista. Propostas como redução do Estado e da carga tributária podem até encontrar algum apoio na sociedade, mas a abolição do salário mínimo, a desregulamentação do mercado e a livre flutuação de preços de insumos como combustíveis e energia elétrica são rechaçados com veemência pela maioria. Diante desse cenário,
todos aqueles que se identificam com o liberalismo devem atuar de forma que seus conceitos cheguem à maior quantidade de pessoas possível, de maneira clara e sem distorções, retirando o filtro ideológico de esquerda aplicado às ideias de liberdade. Em grande medida, esse é o papel principal do Instituto de Formação de Líderes e, especialmente, do Fórum da Liberdade e Democracia. Eu encerro o discurso citando um dos homens que melhor traduziram as ideias de liberdade, o economista austríaco Ludwig von Mises, para quem ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Obrigado. Eu queria dar início ao nosso painel, sem filtro, e convidar ao palco os painelistas Jorge Caldeira, Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil, Felipe Hermes, do Spotniks, e Marcelo Madureira, ex-Cacete Planeta, atualmente na Jovem Pan. Obrigado. What is fake news and what is good fake news begin? Mark Zuckerberg vai depor no Congresso americano. Pessoal, a gente tem uma enquete que pode ser respondida através do Instagram do IFL, @IFL_BH, cuja pergunta é: o Facebook pode cancelar perfis de acordo com o seu interesse? Sim ou não? Peço, por gentileza, que acessem, respondam à enquete e vamos divulgar ao final dos painéis o resultado de cada uma das enquetes. Eu queria começar aproveitando esse gancho, esse tema, e perguntar para o Felipe. O Felipe é da plataforma Spotniks, é uma plataforma, uma mídia alternativa, né, uma forma de obtenção de informação alternativa, que depende muito do Facebook para poder propagar suas ideias, propagar suas notícias. Então, a gente viu recentemente, Felipe, um movimento do Facebook excluindo algumas páginas, alguns perfis, especialmente aqueles ligados a liberais e conservadores. Queria ver como é que você entende isso e que proteção que você tomou, que cuidado você tomou para evitar que o seu Spotniks fosse atingido também. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite ao IFL. É muito bacana ver que, depois de tantos anos, o liberalismo segue crescendo no Brasil e que, felizmente, nesse ano de eleição, a gente vai ter um impacto muito mais apropriado do que a gente sempre esperou. E eu acho interessante a gente começar falando desse conceito de algumas páginas, né? Porque, na realidade, se você pegar os números, no primeiro semestre desse ano, o Facebook derrubou 583 milhões de perfis falsos na rede. Ou seja, essa noção de que a gente teve algumas páginas derrubadas não é exatamente uma noção ampla. É muito mais uma noção restrita ao nosso viés, ou restrita à nossa bolha. Obviamente, a gente teve um impacto muito mais perceptível do ponto de vista de páginas e perfis que engajavam alguns ligados ao liberalismo, ao conservadorismo, ou perfis de direita mais geral, de maneira mais geral de direita. Mas eu acho que tudo isso, de alguma forma, está relacionado com algo que é inédito para a gente na história da humanidade, que é, pela primeira vez, ter o fórum de discussão pública no qual toda a sociedade pode participar livremente, e esse fórum é controlado por uma empresa privada. Uma empresa privada que, como todo mundo sabe, é uma empresa que vai buscar o lucro aos seus acionistas. E dentro desse aspecto de buscar o lucro para os seus acionistas, ela naturalmente tem as suas regras sobre aquilo que beneficia mais a ela e o que beneficia menos. E é esse limiar entre ser um fórum atrativo para as pessoas poderem participar e ser uma empresa que, de fato, tem que entregar lucro, que acaba gerando toda essa discussão. Ou seja, essa empresa ela pode determinar o que vai ser publicado, ou pode determinar o que vai ter maior alcance, o que vai ter menor alcance. Idealmente, todos nós esperamos que não, que a empresa seja um fórum amplo, no qual todos possam participar e discutir. Só que tudo isso se confunde com uma relação
uma relação de poder, por assim dizer, de transformação do ponto de vista da discussão que a gente tem na sociedade. Ou seja, há algum tempo, toda maneira de transmitir informação era restrita por barreiras de acesso limitadas a muito poucas empresas. Empresas que dependiam de concessão do Estado, empresas que dependiam de um grande capital para investir, ou seja, televisão, rádio e conteúdos transmitidos por meio dessas mídias. Hoje, a gente consegue, dois moleques de classe média criarem, classe média baixa, criarem um site, impactar 7 milhões de pessoas, por exemplo, isso ter algum impacto na eleição, ou ter algum impacto em discussões, como foi o caso do Spotnik, quando fez um levantamento sobre a maneira criminosa como o BNDES sempre atuou no Brasil, a maneira criminosa como o governo privilegiava pequenas empresas. Isso é o tipo de discussão, grandes empresas, empresas como a JBS, como a Odebrecht, e todas essas empresas. E esse é um caso claro de como a barreira de acesso caiu drasticamente, ou seja, de como você consegue, com pouco capital, começar uma discussão a nível nacional, e isso, de certa forma, incomoda a grande mídia. Ou seja, a gente teve, no começo desse ano, a Folha saindo do Facebook, que não representava mais parcela significativa dos seus acessos, e a Folha decidiu abandonar o Facebook. Nos Estados Unidos, há uma ampla discussão sobre o peso que o Facebook tem tido na queda de receita da grande mídia. Então, a gente fica nesse limiar entre ter um acesso muito mais amplo à informação e o Facebook tendo que responder aos seus acionistas e tendo principalmente a grande mídia pressionando o Facebook. Porque para as grandes empresas de mídia não interessa que esse conteúdo possa ser disseminado na rede de maneira tão fácil e tão sem restrições assim. Ou seja, há uma pressão muito grande por parte de jornais tradicionais para que o Facebook restrinja isso, e a gente percebe como é irônico que um termo criado pelo Trump, por exemplo, ou popularizado por ele como fake news, tem sido amplamente utilizado pela mídia para se beneficiar e começar a boicotar e forçar publicamente o Facebook a boicotar essas páginas. Então, eu acho que, idealmente, o Facebook ele não deve censurar, mas a gente tem que entender esse jogo de poder e esse jogo de transformação, de acesso à informação, e conseguir encontrar dentro da sociedade, ou conseguir encontrar com as pessoas, a melhor maneira de articular todo esse conteúdo online, né? Se me permite uma parte, o jogo de poder não é só a grande mídia, como você muito propriamente colocou, é o Estado também. Lá nos Estados Unidos, há uma acusação de que o Trump só ganhou a eleição por causa de fake news feitas por ele, e agora, nas vésperas da eleição lá, e na véspera da eleição aqui também, o Estado e o establishment quer forçar a mão das redes sociais para banir as páginas de direita. E de esquerda não tem essa pressão, é só de direita. Como eu estava comentando, são 583 milhões de perfis. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco esse viés da nossa bolha e tentar entender de uma maneira mais geral, mas algo curioso que eu ouvi de um dos ministros do TSE é que eles olharam para a ferramenta do Facebook, tentaram entender como fazer esse procedimento para impedir fake news, e a conclusão deles é que é impossível. Não tem como você forçar ou impedir a fake news. E, na prática, a fake news foi apropriada pela grande imprensa para tentar reduzir a concorrência. Do ponto de vista de alguém que produz conteúdo para o Facebook, que utiliza o Facebook como plataforma, o que eu percebo é que se cria uma fake news sobre fake news, né? Você acusa, por exemplo, como a imprensa acusou o MBL de produzir fake news para derrubar a página, quando, na verdade, não foi nada disso. Na verdade, o Facebook ele se valeu de uma tentativa de preservar o algoritmo que estava sendo manipulado, mas nada envolvendo fake news. Por outro lado, a imprensa ela quer que você não acredite naquilo que outros sites, além dos tradicionais, publicam. Bom, muita gente falou nesse momento em censura, né? Foi a palavra mais usada. E aí eu queria direcionar uma pergunta para o Marcelo Madureira, que trabalhou no Cacete Planeta, numa das principais redes de comunicação do Brasil, e hoje está na Jovem Pan, idem também uma das grandes mídias tradicionais. Marcelo, existia ou existe algum tipo de censura, algum tipo de filtro nessas redes?
E é mais fácil no Brasil fazer piada ou falar sério? Assim, fazer piada igual você fazia no Caceta ou falar sério igual você fala hoje? Não, ser humorista no Brasil, o Brasil é o paraíso dos humoristas. Então, na minha pessoa jurídica, é muito bom. Mas na minha pessoa física, é muito chato. Né? Porque agora mesmo me perguntaram se o Brasil tem jeito, e eu respondi, não tem a menor possibilidade de dar certo. E como eu sou um cidadão brasileiro, vivo aqui, crio os meus filhos aqui, né, ganho minha vida aqui, né, cria essa contradição. Né. Para os meus negócios é ótimo viver essa nossa sociedade maluca aqui, incongruente. Mas, né, como cidadão que vive e passa aqui, é quase uma danação hoje em dia viver no Brasil, é impressionante a quantidade de pessoas que estão indo embora, pessoas preparadas, pessoas boas. Né? Isso há de haver um motivo importante. Agora, com relação, você perguntou da censura, essa é uma questão muito curiosa. Né? Bom, primeiro que o Cacete Planeta continua vivo, na minha empresa, na Flox, o canal, eu, como empreendedor, recoloquei no ar agora em março. Estamos crescendo, publicando toda quarta e sexta, então o Cacete Planeta está vivo, fazendo o nosso humor prevalentemente político, prevalentemente sobre os fatos da semana, que eu acho que é o melhor que a gente sabe fazer, e, como é curioso, pela primeira vez eu assinei um contrato que eu sou contratante contratado. Então, censura, não existe censura. Agora, existe o bom senso daquilo que você vai publicar. Eu acho que isso, o bom senso, ele é inerente, né? Deveria ser inerente ao ser humano. Né? Você ter o mínimo de consciência do que é razoável, você fazer piada o que não é razoável. Agora, por outro lado, existe hoje, por parte de um conjunto da sociedade, uma vigilância maior sobre aquilo que você faz. E é curioso porque é, de uma certa forma, opressiva e é também, de uma certa forma, quase que se busca crucificar, né, as pessoas que, eventualmente, podem cometer qualquer tipo de erro. Aí eu não me refiro só ao humor, não. Eu me refiro a qualquer impropriedade, né, ou qualquer escorregão, que quem é que na vida não comete, como, por exemplo, aconteceu com o jornalista William Walker. O Brasil não pode prescindir do trabalho de uma pessoa como William Walker. No entanto, né, ele foi absolutamente crucificado por um escorregão, por uma falha que eu duvido que qualquer um aqui não tenha cometido. Agora a gente vive uma sociedade que eu brinco que parece banho dos tarados. É um banho dos tarados, né, estão todos os tarados tomando banho e, de repente, cai o sabonete no chão, todos encostam a bunda no azulejo para ver quem é o primeiro que se abaixa para pegar o sabonete. É isso que a sociedade hoje é. Esse é o comportamento que as pessoas têm. Né? Todos são vestais, todos são puros, todos são inocentes. Quando alguém comete algum escorregão, né, imediatamente essa pessoa, né, é trucidada. Existe quase um prazer nisso. Isso é muito evidente nas redes sociais. Eu acho isso um comportamento curioso. Isso tem mais a ver até não só com o que a gente vive na nossa sociedade brasileira, tem a ver com o que a gente vive no mundo. Já concluindo, que eu não quero ser muito extenso, mas eu acho que hoje o que me preocupa é um ressurgimento do totalitarismo. E o totalitarismo, ele não tem ideologia. Ele pode ser de esquerda, ele pode ser de direita. Eu estou aqui do lado do historiador, mas eu vou cometer essa ousadia de dizer que talvez a lição mais importante do século XX foi ter nos ensinado que nenhum regime totalitário é funcional, nem de direita, nem de esquerda. Portanto, está na democracia, na liberdade individual, né, a chave para a organização da sociedade. Bom, eu acho que eu imagino que você tenha, quando você diz sobre essa fiscalização constante, imagino que você tenha querido falar sobre o politicamente correto, eu imagino, né? Que deve ser
terrível para quem lida com humor, né? Cara, eu pessoalmente, eu cago e ando para o politicamente correto. Eu estou comprometido com o meu fazer. O meu fazer. Ou seja, o meu fazimento. Eu não fico me referenciando, mesmo porque é impossível agradar a todo mundo. É impossível. Né? Muito pelo contrário. Né? Se a gente agradasse a todo mundo, é porque alguma coisa está muito errada. Se eu viver numa sociedade que todo mundo pensa igual, é uma sociedade muito doente. Eu gosto e acho que é importante, justamente, a divergência civilizada, né? A divergência até com bom gosto. Né? Eu acho possível. Eu frequentemente vivencio essa experiência. Agora, essa coisa, existem muitas não questões contemporâneas. Né? Fake news, que é mais velho que a Sede Braga, porque antigamente chamava boato e fofoca. Politicamente correto. Né? Essas coisas todas, para mim, são não questões. Eu acho que subjacente a isso tudo existe hoje no mundo uma séria ameaça à democracia, uma séria ameaça à liberdade individual. Isso se traduz em bandeiras, que, na minha opinião, são falsas bandeiras, de sexistas, racialistas, religiosas. São falsas questões que desviam a atenção das pessoas para a questão fundamental, que é o que é a discussão mais importante, que é a discussão da liberdade individual, o direito de ser do cidadão. Isso se coloca hoje, no momento que a gente vive um momento muito crucial para a humanidade. A gente está vivendo um momento de ruptura muito grande. Né? A inteligência artificial, a quantidade de informação que se tem acesso, tudo, a quantidade de empregos, né? o chamado displacement, que já começa a ocorrer, em que métodos automáticos vão eliminar uma série de postos de trabalho, sem nenhuma chance de recolocação. Os desafios são imensos. E as pessoas tendem, o ser humano tende a simplificar as coisas para poder entender. Isso é falso. Né? As coisas são extremamente complexas e a gente tem que encarar a complexidade das coisas. Então, a gente fica se colocando não questões bobas, né? Não que elas sejam bobas. Né? A sexualidade é importante? A questão de preconceito é importante? Mas subjacente a isso tudo está a questão da liberdade. Né? Essa é a questão que permeia todas essas não questões, essas falsas bandeiras que acabam distraindo as pessoas. Hélio, eu queria discutir com você um ponto que a gente percebe, e aí tem a ver até com a história do Facebook, sobre derrubar mais páginas de direita do que páginas de esquerda, em que pese o fato, né, do dado que o Felipe trouxe, são 583 milhões, mas com muito impacto foi derrubada a página do MBL, né, que era um movimento muito ativo, participou ativamente do impeachment da Dilma Rousseff, enfim. A gente percebe, acho que fica muito claro, que existe uma assimetria de tratamento entre candidatos, entre ideias, enfim, pessoas de direita, ou mais identificadas com direita, liberais conservadores, e quando as pessoas são de esquerda. É frequente você ver alguém dizendo, olha, fulano é de extrema direita, mas é muito difícil ver alguém falar que fulano é de extrema esquerda. Não, ele é esquerda, centro-esquerda, enfim. Então eu queria que você comentasse essa assimetria. Você está numa cruzada importante à frente do Instituto Mises Brasil, que é levando as ideias liberais para todo mundo. Acho que deve ser bastante atacado por isso. Então eu queria o seu comentário nesse aspecto. Obrigado, Bernardo. Em primeiro lugar, parabéns ao UFL por mais um evento maravilhoso, casa cheia, nona edição. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar também aqui com o meu querido amigo Caldeira, um grande nome da história brasileira, da história liberal e até da historiografia, porque ele disputa, inclusive, a questão do método na história. Prazer estar aqui. Prazer estar com o Marcelo, que a gente já dividiu alguns painéis juntos e tem um humor sensacional. E o nosso querido Felipe Esdras, meu amigo, que a gente já se conhece há muito tempo, está aí na nossa causa liberal. Bernardo, é isso mesmo, tem uma grande assimetria, e esse é o problema da sociedade. Tudo bem que se derrubaram milhões de perfis falsos, mas o MBL não é falso, o ceticismo político não é falso,
o jornalismo não é falso. Lá nos Estados Unidos, o Alex Jones não é falso. E derrubaram, apagaram a história dessas páginas e dos milhões de seguidores dessas páginas. Aí você vai ver, e do lado da esquerda, uma outra coisinha discreta. Você vê que o comportamento da esquerda, por exemplo, para denunciar essas páginas, tem hordas de gente coordenados para denunciar essas páginas, via as redes sociais, que o Facebook, Twitter, sabem quem são, e eles não são banidos. Então, existe uma grande... Por exemplo, quando eles combinam invasão de terra, invasão da estrada para fechar a estrada, também é combinado por redes sociais. E cadê o banimento dessas pessoas? Não ocorre. Existe... E não é só na mídia, existe na sociedade e a pressão do establishment justamente por essa simetria. No Brasil não tem extrema esquerda. A gente só fala do perigo para a democracia, como o Marcelo estava dizendo, né? Tem perigo dos dois lados, mas a gente fala só quando é da extrema direita, tem que falar mesmo, quando se fala bandido bom ou bandido morto. Nós, liberais, acreditamos no devido processo legal. Não existe esse troço de sair matando as pessoas. Temos que denunciar para se diferenciar dos extremos. Agora, na esquerda, eles têm passe livre. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, geral, ninguém vai usar uma camisa de Hitler, certo? Vai ter um problema na cara. Agora, a camisa do Che Guevara tem em todo quanto é lugar. Você vai nos museus do Brasil, tem fotos do Mao Tse-tung, um sujeito que matou dezenas de milhões de pessoas, está lá como se fossem os ricaços comprando aquele negócio. Então, na Itália, se você fosse fazer uma fundação Benito Mussolini, isso seria impensável. No Brasil, a principal organização privada de estudo, Fundação Getúlio Vargas. É um fascista, ditador caudilho que governou esse país na mão forte. Quer dizer, a gente aceita esse passe livre para todas as pessoas. Os candidatos aí na campanha, Bernardo, da extrema esquerda, o Partido Presidiário e outro dos cangaceiros lá, e o que ele fala? Controle da mídia. O que é isso, se não é solapar a democracia? Ele fala de controle dos juízes até, não só do STF para soltar o Lula, fala abertamente, e ninguém fala nada, está lá falando em todos esses debates aí, fui lá no BTG, estava falando esse negócio de controle do juiz, controle da mídia, aparelhamento do Estado, a prática desses caras, não só aparelhar todos os órgãos estatais, também da academia, porque sabe que ali o jogo vai ser jogado. Né? Então, isso aí, que são coisas abomináveis, tem passe livre, todo mundo acha mais ou menos natural se perpetuar no poder, fazer a combinação, esse tal do Fórum de São Paulo, combinação entre os líderes da esquerda para mutuamente se ajudarem a permanecer no poder, tudo isso do lado esquerdo tem passe livre. Né? Então, eu estava vendo o debate lá no Jornal Nacional, debate não, a sabatina do Bolsonaro, e aí vem a Renata, e ela diz o seguinte, não, mas o Estado deveria intervir para equivaler o salário da mulher com o do homem. Veja, só essa frase já me causa arrepios. Porque além de ser injusto e você não ver como indivíduo o que a pessoa está agregando para a empresa, né, qual é a função dela, etc., já é injusto de cara, é também contraproducente para a mulher, porque vamos supor que ela tenha menos estudo, menos educação e agrega menos do que o homem naquela função. E agora você tabelou o salário dela igual ao cara. A empresa pode subir o salário dela, mas o mais provável é que ele demita ela, porque ela não está agregando aquele valor. Então, e além disso, vamos ser claros, essa frase é a frase da igualdade de resultados marxista. E tem passe livre, está na televisão, o Jornal Nacional fala nisso. Se fosse do lado da direita, qualquer coisa, não, a polícia tem que ter mais armas do que o bandido, todo mundo joga pedra. Nessa hora fica todo mundo achando genial. E é uma política de classes, a famosa política de classes, o Marcelo falou da questão identitária, etc., que agora, dependendo do que você é, se você é homem, você não pode falar nada sobre mulheres. Se você é negro, se você não é negro, você não pode falar sobre negro, e vice-versa. Não dá. Lá nos Estados Unidos, nesse mês, uma jornalista negra do New York Times fez 2 tweets espinafrando os brancos, com base racista, assim, realmente virulentos. E aí uma outra negra, que é crítica do Black Lives Matter, foi lá e trocou, onde ela falava brancos, ela trocou para negros. Ela foi suspensa do Twitter. Então tem ou não tem a assimetria na sociedade? Esse é o problema que a gente tem. Então, cotas é outra coisa. Ou seja, tudo isso é o tal marxismo repaginado,
que tem passe livre, porque as pessoas em geral acreditam nisso. E é por isso que a gente precisa ter livre expressão, porque só através da completa e irrestrita expressão das pessoas é que a gente vai conseguir. Ou você acha que você é perfeito, nunca vai errar, né, Marcelo? Nunca vai errar, e aí você está falando, não, ele está falando uma coisa muito esotérica. É no dia que você errar, você vai aprender, porque você vai ser censurado. Só queria fazer um... Só queria fazer um comentário, porque essa questão da Renata, além de ser uma questão que seja intervenção estatal estúpida, é uma fake news, no caso, né? Essa história de que mulheres recebem 25% menos que homens em situações semelhantes é absurda, porque você desconsidera todos os fatores que levam a isso, como escolhas pessoais ou questões como a própria intervenção estatal, que gera mais benefício para um e para outro. Mas falando um pouco novamente sobre a mídia, é interessante porque o Datafolha fez uma pesquisa sobre a própria redação da Folha e descobriu que 64% dos jornalistas da Folha se consideram de esquerda e menos de 1 em cada 5 se consideram de direita. O que, se você colocar ali a margem de erro do Datafolha, dá entre 99% e 100% de esquerda, né? E é o que eu, por parte do Spotnix, ouço bastante, que as pessoas comentam, mas o Spotnix é um site liberal, o Spotnix é um veículo liberal, e a resposta é não. O Spotnix tem um editorial abertamente liberal, em defesa da sociedade de direito, em defesa de uma sociedade que preze por instituições que resguardem o valor do indivíduo, uma sociedade de mercado, uma sociedade com leis e instituições bem definidas. E se você abre os editoriais do Globo, da Folha, do Estadão, da Zero Hora e de todos os demais jornais da grande mídia, todos eles têm no seu editorial exatamente isso. A única diferença é que, ao contrário desses veículos, a gente segue o nosso próprio editorial, enquanto eles deixam a redação ser tomada por um bando de jornalistas que saem do DCE e resolvem militar na própria imprensa, né? Ou seja, que se utilizam do jornal não para transmitir informação, mas para fazer militância propriamente. E o editorial do Spotnix é com ou sem ponto eletrônico? Bom, agora eu queria direcionar a pergunta para o Jorge Caldeira. A gente vinha até conversando um pouquinho antes do painel, que não é só o fato de... Não, as notícias que são falsas. A gente tem um problema talvez mais grave, que as pessoas enviesadas, né, como eu tinha dito há pouco no meu discurso, têm um viés claro de esquerda, elas ensinam as coisas errado. O senhor escreveu um livro brilhante, que é o livro da história da riqueza no Brasil, e o senhor diz que o Brasil teve longos períodos de prosperidade durante a sua história. E esse período de prosperidade, em geral, são períodos marcados por uma política mais liberal. E quando a gente estuda na escola, são exaltados, por outro lado, os períodos de Getúlio Vargas, os períodos de Juscelino Kubitschek, os períodos do milagre econômico da época militar. Então, eu queria que o senhor comentasse como a história é contada errado, não só a história da riqueza, mas a história da liberdade de imprensa, a história da liberdade do Brasil é contada de forma errada, quando a gente sai do terceiro ano e vai prestar vestibular, vai com a bagagem toda psolista sem perceber. Muito bem. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder falar, e eu vou falar de um ponto de vista provocador, já que é para, enfim, entrar nessa. Eu sou marxista de formação, e não tenho nenhum problema com isso até hoje. Mas eu acho que a ideia de liberdade, um marxista que chama-se Theodor Adorno, em 1943, em plena Segunda Guerra, escreveu um livro chamado Dialética do Iluminismo. Esse livro foi escrito, ele estava numa solidão gigantesca. Ele, desde os anos 20, a escola de Frankfurt, que é a escola onde ele dava aula, mandou Walter Benjamin, que depois foi um dos maiores críticos literários de todo o mundo, para ver o que era a União Soviética. E ele fez um relatório dizendo, olha, aqui está o seguinte, o fato de você colocar o mercado fora da lei, que foi o que aconteceu aqui na União Soviética, não acabou com o mercado. Nós temos mercado negro, e uma burocracia gigantesca que tem todos os privilégios. Desse relato, eles chegaram à conclusão que o que havia, isso em 1925, 26, que o que havia na União Soviética era um capitalismo de Estado, ou seja, a reprodução do capital dependeria do Estado, em termos bem marxistas.
Evidentemente que isso não colou bem, mas eles tiveram a coragem de fazer isso. Foram contra a seção do nazismo e começaram a estudar a grande questão que o Marcelo colocou e que hoje está de volta em risco: o que faz uma pessoa obedecer uma autoridade